Quais são seus maiores medos em relação aos jovens crentes dessa geração? Bem, veja, quando me tornei um cristão nos anos 70, havia tão poucas distrações, a internet não existia, e tudo o que a mídia social significa. Havia apenas 3 canais de televisão. Não havia TV a cabo, não havia celulares. As distrações eram tão poucas. Não havia nem mesmo as conferências cristãs para ir. Sua igreja teria uma conferência bíblica de outono e uma conferência bíblica de primavera. Haveria conferências de estudantes, mas meu ponto é, existem tantas distrações hoje que isso vai nos roubar tempo. Isso nos manterá ocupados. Isso nos terá aqui e lá e em toda parte, distraído por isso e aquilo. E a vida é tão atarefada que um dos meus medos sobre esta geração de jovens cristãos é que eles não cheguem mais fundo, mas se mantenham superficiais na atenção. Nós só temos uma certa quantia de energia mental e tempo e capacidade de foco. Temos 24 horas por dia. Dormiremos 1/3 disso normalmente, e a maioria está trabalhando durante outro terço. Então resta apenas 8 horas por dia. Sobre o cristão solteiro, o que ele está fazendo com esse tempo? Ele fica 2 horas na internet assistindo a sermões? Ele lê a Bíblia por 30 minutos e ora por 15 minutos? Ele fica jogando videogames? Então, as distrações atuais são ladrões para nos roubar a quietude e saber que Ele é Deus. Como Jim Elliot fez nas décadas de 40 e 50. A principal coisa em sua vida era a leitura da Bíblia, ler bons livros, ter uma vida de oração, ter verdadeira comunhão com sua igreja. E assim, os homens, os cristãos que mais me impactaram são aqueles que se destacaram em algumas poucas coisas que são importantes. Como o Senhor falou sobre Maria para Marta, uma só coisa é necessária e Maria escolheu isso. Se os jovens de hoje reconhecessem o inimigo, a distração da mídia, e eles escolheriam. Por exemplo, eu nem tenho uma página no Facebook. Eu sabia que seria uma distração para mim. E eu escolhi não fazer isso. O Facebook pode ser usado pelo Senhor, mas eu vi pessoas estarem nele por 2 horas por dia, lendo posts, postando coisas, e eles estão fazendo isso pelo bem do Evangelho, mas eles não leem sua Bíblia e oram 2 horas por dia. Então, por esse motivo, eu disse, não vou fazer isso. Quão bem usamos o nosso tempo? E para que o estamos usando? Então, esse é um grande medo para mim. E junto com isso, há tantas vozes chamando, como novos modismos no cristianismo reformado, novos modismos no evangelismo, novos jovens pregadores eloquentes, isso parece tão bom, e eles te fazem rir, e eles são tão envolventes, mas a mensagem deles é errada ou desequilibrada. E os jovens podem ser atraídos para longe do melhor. E eu acho também que é tão fácil para os jovens não ver que seu principal meio de crescimento para estar preparado para servir a Cristo é uma igreja bíblica. E se os jovens puderem ver a igreja como um local de treinamento, como uma fonte de crescimento real, estando submissos aos anciãos e pastores, estando em comunhão com os santos, 50% de nossa graça para crescer
Deus canaliza por meio da igreja. Temo que muitos jovens não vejam a igreja como tão importante quanto deveriam. E há uma melhoria que está acontecendo em nossos dias para melhor. Uma ênfase real para o melhor. Então essas seriam as coisas que eu acho que diria, meio que assim de cabeça. E provavelmente os jovens vivem saindo apenas com outros jovens. E, como eu disse antes, eles estão agrupando sua ignorância. Eles gravitam em torno daqueles da mesma idade. Eles pensam da mesma forma. E os jovens deveriam sair com pessoas que têm 10, 20 anos a mais do que eles. Cara, existe experiência e sabedoria que os jovens podem ganhar daqueles que vieram antes deles. Armadilhas a evitar, lições que você aprende, sabedoria, saber o que eles fariam se pudessem voltar no tempo. Então, eu acho que se os jovens intencionalmente fizerem de cristãos piedosos mais velhos seus mentores pessoais, seria muito sábio. E isso ainda não é suficiente. É por isso que eu estou sentado com você, porque você é mais velho. Bem, como diz o livro de Jó, só porque alguém é mais velho não significa sabedoria. Eles obtiveram sabedoria, mas